11h09. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta de hoje. Como é bom, já dizia aquela música, né? Isso mesmo, brincadeira de criança e programa Tá na Pauta. Como é bom. Já estamos começando com o rádio 560 no AM, 79.9 no FM. Também em live no Facebook com imagens. Temos imagens. Pronto, aqui no estúdio. Recebemos o Clube da Luluzinha, formado por ela, a Cristine, a Estelinha. Oi, gurias, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Beverly. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia de sol gostoso, hein? Tá um dia abafado, eu diria até. A Isabel, gente, uma participação especial, né, aqui no estúdio. A Isabel Viapiana é nossa amiga aqui de longa data, sempre bem animada, humorada e amigo. Eu sempre brinco, minha fornecedora de louro. Hoje ela veio trazer louro, mas trouxe sempre coisas a mais, né? Louro, funcho, coisa boa demais, gente. Ai, que delícia. Muito obrigada. Ela vai ficar aqui conosco hoje, acompanhando o programa, sentadinha, descansando da caminhada que fez. Daqui um pouquinho a gente vai oferecer uma aguinha, um cafezinho para Isabel. Gurias, a gente vai começar o programa de hoje, o Tá na Pauta, e de quando em quando, acho que eu nunca tinha oferecido para vocês a possibilidade de ser uma pauta livre. Eu sempre pautei vocês, né? Algum assunto que me chamou atenção, alguma frase, algum vídeo, algum assunto do momento, e de quando em quando a gente oferece assim essa possibilidade de que nós sejamos pautados, porque vocês também estão por aí, caminhando, vendo, percebendo, vivenciando coisas, né, tendo olhares. Então essa troca, essa dinâmica, para que a gente também possa, através dos olhos de vocês, trazerem assuntos que são bons para reflexão. Então fiquei curiosa. Até tinha uma certa expectativa de que vocês iam me dizer alguma coisa, mas não me disseram, né? Tudo bem. Tô pronta. Surpresa. Tô pronta para o que deve Surpreenda-me, né, Beverly? Me encante. O que tá pegando com vocês, hein? Tu sabe, Beverly, que quando tu sugeriu hoje pauta livre, né? Eu pensei, nossa, olha só que oportunidade da gente falar. A gente conversa sobre tantos assuntos, né? E aí a gente se dá conta que, na verdade, o olhar, normalmente, daqueles que a gente convive é muito semelhante. A gente acaba convergindo e tendo ideias muito parecidas e opiniões muito parecidas, né? E esse papo aqui é sempre tão gostoso e sempre tão enriquecedor, porque a gente consegue fazer essas trocas e levar um pouquinho também aí de esperança para quem está nos ouvindo. Não só de esperança, mas também a gente traz alguns assuntos, assim, até polêmicos, alguns, né, Beverly? Alguns bem raros, né? Porque nós não somos a polêmica, é verdade. Nós não somos. Mas, na verdade, é um momento muito gostoso. E hoje, pensando enquanto tu mandava para mim ali a pauta livre, né, sobre os temas que a gente poderia falar, e o que me vem muito, assim, à cabeça é justamente uma coisa que a gente já falou muito desde o ano passado, que é esse momento de transição que a humanidade está, né, passando, esse encontro de gerações, porque a gente está vivendo isso, me corrige, Beverly, se eu estou errada, mas é um momento, acho que único na humanidade, esse encontro de tantas gerações, e esse ano a gente começou já com uma geração nova, né, que vai chamar, não é beta? É beta. É beta? Que vai chamar beta? Não tenho certeza. Vou procurar, mas eu tinha entendido que era beta. E mais uma geração chegando agora, então esse encontro de gerações, esse momento de transição da humanidade, né, e a gente sempre fica assim com essa expectativa de, meu Deus, como será que tudo isso vai se aprumar? Como será que a gente vai... É beta? Como tudo... Mas a vida, ela sempre acha um curso e tudo se acomoda, né? A carruagem de abóboras. As abóboras vão se acomodando no andar da carruagem. E assim... Não tem como a gente não falar sobre isso, né? E discutir, levantar isso. E já convido então, né, Beverly, já que a pauta está aqui, a todos os ouvintes a participar. Quem foi o bebê beta a nascer? O primeiro bebê caxiense eu vi lá. Mas a convidar, né? Quais são os desafios, será que a gente vai enfrentar? Os palpites, né? Dos desafios que a gente vai enfrentar aí, um tanto quanto a humanidade, nesse momento de transição. Sabe que a gente, às vezes, tem essa mania de falar da juventude, né, Beverly? E aí, eu fico pensando, gente, mas essa juventude vai estar bancando a nós já, bem rapidinho. Então, poxa, a gente precisa se dar as mãos mais do que nunca neste momento,
porque é assim que a gente faz um mundo melhor para todos nós, né, Beverly? Tu sabe quando tu trouxe o assunto, né, dos bebês betas, então, que nascem de janeiro de 2025 até 2039, né? Isso. 39, seria uma nova nomenclatura para diferenciar as gerações, né? Então, são aquelas gerações que a gente já ouviu falar, alfa, beta, quais eram os outros? Geração Z, né? Baby boomers, esses aí todos. Só que há de se lembrar que essas nomenclaturas, vou dar 2 passinhos atrás, para a gente poder depois dar um salto para frente. Essas nomenclaturas, elas foram importadas de conceitos que não eram para as gerações. Elas eram conceitos de moda. Né? E eram comportamentos associados à moda e que foram incorporados no jeito de a gente olhar as gerações para o trabalho, para a educação, como se fosse uma coisa... Uma separação. Não, uma coisa única. Tu pega um comportamento que era atribuído à moda e transporta esse comportamento para tudo, para a vida no geral. E faz um certo sentido em alguns aspectos, mas por outro lado... não sei, estou só complicando aqui. Agora foi a minha parte, minha vez de complicar. Eu tenho pensado sobre isso já desde que eu descobri que era essa a origem. Porque a origem, ela revela também um jeito de pensar o assunto. Eu não sei, sinceramente, se dá para a gente fechar. Será que o mundo complexo como ficou hoje, dá pra gente colocar em casinhas assim? Você é alfa, você é beta, você não sei o quê, geração Z. Será que dá pra gente fechar em quadradinhos? Tá muito complexo. Eu acho que quando a vida estava menos digital, a complexidade era um pouco menor, né? Os assuntos a gente podia tratar. Vou dar um exemplo claro. Eu e a Cris estudávamos na escola... E éramos na década de 80, 90, deve ter sido os anos que tu estudou, né? Lá no ensino, lá criancinha, né? 80, 90. Isso aí. Eu, 75, 80, 90, ali, mais ou menos, por ali, né? E a gente tinha um conflito. O que a gente fazia? A gente até se batia. Até se batia. Que hoje isso não cabe mais na cabeça. Isso é uma violência, né? Uma infração. Mas naquela época a gente até se batia. Terminava, muitas vezes não terminava o dia, a gente já estava BBF. BBF, amiga de novo. As coisas eram menos complexas. Né? Os conflitos eram menos complexos. Hoje eu não sei se cabe as relações assim. Tem gente que se olhou errado hoje, torto, e vira uma inimizade para a vida. Berdinazzi e Mezenga. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Nossa! Berdinazzi e Mezenga. Pra mil gerações. Do fundo do baú. Do fundo do tempo. Só que isso aqui é da minha geração, sabe? Vale a pena ver de novo. Mas Novela então, ótima. será que dá pra gente pensar assim? Eu entendo que são nomenclaturas, né? Elas ajudam a entender um segmento. Mas não sei se elas são tão relevantes hoje em dia. Eu acho que são. Tu acha que é? Pelo menos Justifique nas relações- seu pensamento, Nas Estela. relações de trabalho fica muito, muito claro, assim, o choque para mim, assim, o choque de gerações. O quanto que isso está impactando nas relações, o quanto está difícil se comunicar. A gente está entrando em muitos conflitos porque não estamos sabendo nos relacionar, nem os líderes, nem gestores, time. Mas isso tu acha que é uma questão de conflito de geração, Geração. e não de mudança de era? Não, de geração, tenho certeza. Tipo, hoje você vai contratar uma pessoa, eu já fui em cursos para me adaptar a esse novo comportamento da juventude, porque eu não estava conseguindo contratar, não estava conseguindo me comunicar com alguém que vinha para a entrevista de emprego de fone de ouvido e que não tirava o fone durante a entrevista. Mas não vai conseguir mesmo, Débora. É. A pessoa tá de fone, não vai te ela ouvir. aqui, ó, eu ouvindo um barulhinho, moça, você pode tirar. Então, eu precisei ir em busca de conhecimento para entender. E, assim, os especialistas falam, sim, as gerações agora, as últimas, os jovens, a forma de comunicar com eles é diferente. E nós, gestores, precisamos nos adaptar. Quem contrata precisa se adaptar para que não falte. A gente está com falta de profissionais, porque as pessoas também, os jovens já não se sujeitam, tipo assim, a dizer, isso você tem que fazer. Não, eu fui contratado para isso. Então, hoje, eu entendo, principalmente nas relações de trabalho, que é o meio que eu tenho mais dificuldade de me comunicar, está totalmente afetado
por esse impacto das gerações. Tu sabe que hoje aconteceu uma entrevista mais cedo aqui com o vereador Lucas Carinhato, que assumiu a presidência da Câmara de Vereadores. Ele veio nessa condição de presidente da Câmara de Vereadores para falar sobre o momento também da legislatura, o ano que está começando e etc. E não foi uma pergunta que eu fiz para ele, foi no final uma observação e ficou ecoando na minha cabeça. Ele disse algo mais ou menos assim, que inclusive está lá na live para quem quiser ver, no finalzinho da entrevista, que chamou a atenção dele como vereador num segundo mandato, olhando a formação da nova legislatura, nos vereadores, que teve uma renovação, que na comparação com quem estava na legislatura passada, né, tinham projetos, por exemplo, muito bons, mas eram pessoas analógicas. Pessoas analógicas que não se comunicavam pelos meios digitais com as pessoas, né? Sim. E que a renovação é uma renovação de pessoas digitais. Sim. E ele deixou bem claro que não tinha nada a ver com bandeira ideológica, nem com conteúdo. Mas era uma observação de alguém que olhava, né, com um certo distanciamento, com perspectiva, e percebia. Pessoas que tinham um bom trabalho, faziam um bom trabalho, mas não comunicavam, porque eram analógicos pelas redes sociais, Sim. pelas mídias digitais. Sucumbiram diante da aprovação de pessoas mais Sim. digitais. E faz sentido com o que tu tá Faz. falando, né? Eu até vi. Então, assim, a gente veio num choque muito forte. E hoje eu já ouço, eu já vejo pesquisas, eu vejo alguns especialistas falando que isso vai mudar, que vai haver um equilíbrio, digamos, vamos nos encontrar, vamos conseguir. Mas neste momento, assim, para mim fica muito visível, não sei a tua opinião. E se tratando de processos, assim, vamos exemplificar. Por exemplo, uma empresa que talvez pequena, que não consegue ou que ainda não se adaptou tecnologicamente, ela tem dificuldade de contratar um jovem, né? Porque talvez, por exemplo, vamos falar de um setor de vendas, quem trabalha com prospecção ativa, né? Como que era há 30, 40 anos atrás? Lista telefônica, né? E se esse cara, de alguma forma, ainda está conduzindo, ele ainda vê um valor nisso. E aí tu pega um jovem, poxa, tu apresenta um mailing, vamos falar já um termo, né? Um mailing lá de contatos para esse jovem, talvez, você liga, você busca, talvez ele não queira fazer, né? Porque existem outros meios hoje de fazer prospecção, de captar clientes, né? Então, existe sim esse momento, que é um momento de transição. Quem que tem que dar o passo, aí depende, porque tudo funciona, né? Então, métodos antigos funcionam, e tem muita gente que chegou até aqui e vai seguir com alguns bons métodos e processos antigos. E tem outras empresas que são totalmente já digitais, tecnológicas, e que é incrível, né? Que realmente são experiências incríveis que já nasceram nesse meio e cresceram, se desenvolveram assim. Então, acho que a gente ainda tem um processo de construção, ele está acontecendo, até porque nem tudo anda ao mesmo passo, na mesma velocidade. Mas também concordo que seja uma mudança de era junto com esse encontro, né, de gerações, porque tem muita gente, a gente está se encontrando no mercado. As pessoas de 60 a mais seguem trabalhando. Sim, né? Então, a gente não tinha essa realidade se tratando de outros tempos, talvez 60 a mais, ou estava na agricultura, fazendo uma coisinha que outra, mas já estava parando, literalmente, né? Aposentadoria, e agora eu vou só ficar em casa. Né? E agora a gente tem uma realidade diferente. Então, essas gerações se encontram. E aí, lá na empresa mesmo, a gente tem as duas gerações trabalhando juntas. São 11h23. Eu acabei não convidando, eu tô com o computador na frente da Isa. Isa, se tu quiseres participar, tô te convidando, tá? Do programa. Você senta naquela cadeira onde tem a bolsa da Estela, tá bom? E pode participar com a gente também. Eu tava aqui me dando conta que a gente, muitas vezes, ontem me aconteceu uma situação, né? Estava conversando com uma pessoa da minha família sobre algo que não era de outras pessoas, né? E a gente conversando sobre aquele assunto, essa pessoa da minha família disse, para tal situação pode fazer isso, aquilo, aquele outro, dando soluções. E ainda eu brinquei, nossa, que boas soluções, né? Que soluções bem inteligentes, né, para o assunto. E a pessoa me respondeu, claro, para o problema dos outros sempre é fácil. Quando a gente olha uma situação que não é nossa, que a gente não tem a emoção, não tem a dor,
É muito fácil a gente olhar. O que me fez pensar, diante do que nós estamos conversando aqui, e o convite para a Isa, que normalmente a gente trata dos problemas nas nossas bolhas. Então, se a gente está com uma dor e tratando dela com aquele olhar, dificilmente a gente vai enxergar outras possibilidades. E nós não temos a prática comum no Brasil de conversar, né, sobre esses temas com pessoas que não fazem uma espécie de conselho consultivo, uma espécie de... Então, nessa perspectiva, a Isa passa a ser a nossa convidada agora, que eu vou, inclusive, Isa, vou botar aqui uma câmera para você também, para que a gente possa te mostrar. Deixa eu fazer bem bonitinho aqui. Peraí que vai lá, Isa. Vai dar tudo certo. Fala a tua opinião. Enquanto a Beverly coloca ali, eu acho que isso é interessante mesmo. E por isso que a importância desse circular, do se conectar, de estar em outros ambientes, né? Porque senão, se a gente fica só dentro da bolha que a gente convive, né, Beverly? A gente vai ter uma noção de mundo. E toda vez que a gente sai dela, a gente tem outras noções, né? Então, aonde a gente se conecta? Com outras empresas, se conecta com outros grupos, com outros setores, né? Com grupos de outras cidades. E isso vai tornando, claro, vai trazendo uma clareza, né? Não é para afirmar, não, realmente esse problema está instalado, né? Não tem o que fazer. Mas, na verdade, é para que a gente possa ir encontrando caminhos de como, né, melhorar E a mesma fluxo. coisa acontece. Uma das soluções é o associativismo, né? Você pega empresas, grupos, pessoas que têm as mesmas dores, né? E você projeta possíveis soluções, cria soluções que sejam parecidas. Mas ainda assim é o olhar dentro, embora sejam organismos diferentes, com as mesmas situações, né? Então, eu estava aqui só pensando nisso. Isa, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer essas duas meninas lindas, inteligentes, que eu apenas ouvia no rádio. E hoje eu estou aqui diante delas. Mas você me fez lembrar que, não sei se a gente pode dizer que é um conflito de gerações, porque eu fui professora, eu hoje sou aposentada, mas o meu último trabalho, eu fui agente de saúde por amar essa profissão. E eu sempre gostei de assistente social, mas o assistente social, ele não tem essa possibilidade de entrar na casa da pessoa e, sem querer, às vezes, tu adentra na vida dessas pessoas. E eu tinha um colega bem jovem que me acompanhava. Mas a gente se dava bem, porque ele era muito bom na parte do computador, na digitação, e ele me admirava na parte prática de como eu abordava as pessoas. Assuntos delicados, tipo assim, maus tratos na casa, e como a gente ia abordar essa mãe, esse pai que nos atendia. Então, ele dizia que eu ia comendo pelas bordas, né? Então, a gente nunca competiu no trabalho, a gente se complementava. Porque ele dizia, Isabel, tu entra com essa tua sabedoria, e eu entro nessa forma digital, e a gente se deu muito bem. Porque quando eu abordava as pessoas, tipo, por que essa criança não está mais na creche? Às vezes, eram os pais também que... Era um conflito na casa e, às vezes, na creche, que mordia outras crianças, e eu tinha que ir lá porque o assistente social me mandava. E daí eu começava comendo pelas beiradas, como o meu colega dizia, olha, como é que você está no colégio? Aí a criança soltava o verbo, não, eu não gosto, eles estão me obrigando a ficar, entendeu? Aí entrava assistente social. Então, eu digo assim, que se a pessoa sabe... conviver com o idoso, com uma criança, com o jovem, é tudo de bom. Só falta, assim, saber conduzir esse conviver. O que a Isa traz é bem interessante, porque é outro fenômeno, né? É outro fenômeno. O fenômeno que as gurias falavam aqui, que é bem importante, que é como contratar, reter esse talento e fazê-lo funcionar dentro de uma dinâmica que já existe na empresa, que é uma mescla entre analógico e digital. Pronto, é um desafio, né? Como fazer, como dialogar, como saber se comunicar. Aí a Isa traz o seguinte, né? Que é aprender a trabalhar em equipe, que já era uma coisa comum. Por exemplo, eu tenho uma habilidade, outro tem uma habilidade. Não, nem vamos entrar na era digital. Pessoas são diferentes, elas se complementam, por isso que há funções diferentes. Mas hoje, há de reconhecer que existe um problema, um fenômeno que é: eu simplesmente faço o que é meu serviço e eu desabono o serviço de alguém que está na mesma empresa que eu, ou na mesma casa que eu, ou na mesma vida que eu.
É como se eu desabonasse aquela Sim. pessoa. E vice-versa. O que faz ser impossível trabalhar em equipe e ter resultados em comum, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu também... Mas há de reconhecer esse fenômeno, né, Isa e Gurias? Sim. Sim, é Que são fato. coisas A diferentes, gente né? se depara no dia a dia, por exemplo, esses tempos eu fui num salão de beleza, eu jurei que eu não volto mais lá, porque a mulher que estava me atendendo, ela atendia ao telefone, ela atendia a pessoa que estava chegando a ter cargo para fazer uma entrega. Eu disse, pô, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu disse, essa tinta não vai ficar muito tempo no meu cabelo, né? Então, é assim, as pessoas parece que elas perderam o senso de te tratar bem. Enquanto você está aí, tu tem que estar inteira no teu Isso. trabalho, em tudo, por mais pequena que seja a função, você deve estar inteira ou inteiro. E hoje a gente não vê mais isso, né, Débora? Se a gente ganha um oi hoje em dia de algum jovem, a gente pode se contentar com isso, né? Infelizmente. Na nossa época, nós mais ou menos, acho que temos a mesma idade, acho que tu é bem mais jovem do que eu. Não, acho que a gente tá ali, ó. Estamos no mesmo É. barco. Enfim, era bem diferente. Ontem eu fui dar uma volta com a Olivia. Olha, lá vem a mãe, né? E aí encontramos uma menina, ela tinha 8 anos. E ela me surpreendeu, porque além dela brincar com a Olivia, ela ainda conversava comigo. Ai, quantos anos ela tem? Qual a idade? Como ela conversa, né? E a mãe dela eu não tinha identificado, depois a gente se achegou, olha o que as crianças têm de poder. Daí eu falei, nossa, parabéns, a tua filha é uma das crianças que olha nos olhos ainda, porque parece que a gente tá... As crianças, as pessoas estão tão dentro dos seus mundos que elas não olham para os lados. E aí a gente deixa de se relacionar. Até porque a gente tem a mania de dizer nesse mundo, assim, violento, né? Às vezes, os pais ensinam, tu não deve falar com estranho. Isso acho que impacta muito na cabeça da criança. Você não deve, infelizmente, tem muita coisa ruim acontecendo. Mas como é importante se olhar, dizer oi, te olhar nos olhos, né? É bem diferente, tipo, que eu estava assistindo vocês em casa. Sim. Né? Porque tu imagina uma coisa, né? Sim. E então, as crianças é uma cultura já. Tu não deve falar com estranhos. Então, a gente fica na nossa cabeça. Tu imagina, no meu tempo, falar isso era uma falta de educação tremenda, né? Tempos atrás, eu vou contar mais uma. A minha sogra esteve lá em casa, no jardim lá. E estávamos conversando e ela passou várias pessoas. Ela disse, nossa, Isabel, ninguém me deu oi. Ela falou italiano, ma nessuno me cumprimenta qua. Eu disse, querida, aqui é muito diferente. Mas, pois é, se eu estou chateada, eu queria conversar. Eu queria saber onde ela mora. Eu queria saber o nome. De que família ela era? Mas exato. No Prado, a primeira coisa que família tu é. Aí todo mundo te conhece e rola aquela conversa. Pronto, já que tu- começa a que você- árvore genealógica. que você, antigamente, Débora, a gente conhecia uma pessoa, uma amiga, e você escrevia cartas. Tu lembra? Eu lembro, eu escrevi legal. muita cartinha. E olha como era bom aquela Sim, expectativa sim. de tu escrever a carta. Namorar por carta. Ai, era muito bom. Eu tenho do meu Namorava marido por até carta. hoje. Eu tive um quase namoro por quarto. É. Foi um quase, não engatou. Aproveito Não, a tua não tive. a fala da Isabel para a gente. Eu sempre gosto de falar para as meninas, né, o time de vendas, que a gente tem que conversar com a pessoa tão interessado nela, de fato, até encontrar um parentesco. Sabe? Ai, tu é de onde? De tal lugar. Ah, não sei o que, fulano, quando vê, tu encontra algo, não necessariamente Comum. parente, mas algo em comum com aquela pessoa, a ponto de criar uma relação real, Um né? Não vínculo, só né? uma É. relação comercial. E eu acho que a gente perde isso, a gente perde oportunidades porque a gente não se permite olhar para o outro e dar a devida atenção a ele, porque a gente sempre está tão digital ou tão correndo que a gente perdeu isso. E aprender também que tudo que a gente faz tem consequências, né? Inclusive o nosso comportamento como pessoas adultas, que deixamos de ensinar os mais jovens que se relacionam conosco, não necessariamente só filhos, sobrinhos, mas às vezes em outros campos da vida também, de ter essa paciência de ensinar. A gente perdeu zero paciência de ensinar. Começa em casa. Quantas vezes o ano passado, Cris, a gente disse, antes de ficar dando todo o fio, né, todo o tutorial, eu vou lá e faço. Porque a vida está nos chamando, nos demandando. Então, não é que a gente escolheu.
A gente foi meio que demandado para fazer as coisas dessa maneira e neste processo perdemos coisas no meio do caminho. E agora a gente está vendo que está pagando preço. Como é que a gente faz para recuperar isso, né? Seja dando nomes, nomenclaturas, fazendo um curso. Quem diria que a gente ia ter que fazer um curso para saber como lidar com uma geração? Quem diria? Estou impressionada com isso. É muito triste isso, né? Porque, agora voltando, eu sou analógica, né? Quando havia divergência na escola, no prezinho, né? Eu chegava em casa e contava que a fulana me colocou um apelido, etc. Ela dizia, tu não deve brigar com ela, porque sou amiga. Eu sou amiga da mãe dela. Isso também eu acho que era um pouco errado, né, Deverly? Era a cultura deles, que a gente tinha que respeitar, né? Então, Sim, eu acho que antigamente há um também na nossa exagero. cultura. Antigamente era tudo muito proibido. Agora é tudo liberado. Tudo pode. Há um exagero, há um desequilíbrio muito extremos, grande, né? Para os dois lados, Os né? dois lados. Gurias, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença um minutinho, a gente tem um compromisso com o intervalo, são 11h35, a gente vai fazer o intervalo. Quem quiser participar, puxa a cadeira. Hoje a Isa literalmente puxou a cadeira com a gente aqui, né? Que você possa fazê-lo também pelo WhatsApp, 999530616 ou o telefone 32209400. Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta quinta, dia 16. Peito de frango com osso congelado, R$ 9,90 o quilo no Super Apollo. Cerveja local, 473 ml, R$ 2,69 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Beba com moderação. 11h36. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 27 graus. Cuidar da sua saúde sempre foi importante. Agora ficou ainda mais ágil, seguro e digital. Chegou o novo cartão digital IP Saúde. Com ele, você tem todos os benefícios do seu plano com a tecnologia do IP Saúde para um atendimento com mais praticidade e segurança. Acesse a loja de aplicativo, baixe ou atualize o app e leve a praticidade do IP Saúde sempre com você. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Pai faz a diferença, você também pode fazer. Doe qualquer valor para o Clique Amor. Faça a sua doação e colabore com Asa Paz. É só acessar o Clique Amor. Acesse www.cliqueamorapai.com.br e participe. Uma campanha da FEAPaz RS. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h38, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. O Clube da Luluzinha ganhou reforços, gente. Hoje nós estamos... Bacana, né? A gente tá com a Cris, a Estela, que são as titulares, né, do Clube da Luluzinha, as Young Lovers. E hoje participação especial de Isabel Viapiana. Obrigada, uma intrusa. Mas porque tu sempre dá tuas opiniões. Sempre valiosas. E o bacana é que acabou, que eu nem tinha me dado conta, a gente vou passar o assunto para quem ligou o rádio mais tarde, talvez não saiba. O assunto era livre, tá bom? Era para as gurias aqui olharem alguma coisa que elas tivessem, enfim... pensando, estivesse na vida delas, elas trouxeram a geração beta, né? Que são os bebês nascidos de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2039, formando mais uma configuração de geração beta, então, que é uma espécie de grupo demográfico, seria então, em tese, né, a descrição de um grupo demográfico caracterizado pelo viver no mundo digital e hiperconectado, e o beta é uma alusão ao estar... Nunca está pronto, o beta está sempre se renovando, né? Então, o projeto beta digital é aquele que é um piloto fazendo o tempo inteiro, né? Então, está sempre se renovando, o que dá uma ansiedade no coração, né? Que nunca está pronto, parece que está sempre insuficiente, né? Essa seria a questão. E a gente começou batendo um papo aqui sobre se é realmente uma questão de geração, comportamento de geração, ou se tem a ver com essa questão da era digital, uma mudança de era. Porque nós já falamos, todos os especialistas confirmam que nós estamos na migração entre a era industrial para a era digital, já numa grande imersão na era digital, mas que ainda temos elementos industriais, num comportamento industrial. Isso faz a gente pensar em analógico e digital, que foram termos que nós usamos aqui, né? Nós, Isabel, quando a Isabel mencionou, eu sou analógica, ela disse, né, no bloco anterior. E eu fiquei pensando, Isabel, porque eu me relaciono com um grupo de pessoas idosas, numa outra atividade que eu tenho, e para mim, assim, estando lá, neste lugar, que tem, assim, a maioria são pessoas maduras, 70 a mais praticamente, a gente percebe, fica claro de ver, uma coisa que é óbvia também, mas fica muito visível, que essa ideia de ser analógico, ela não é bem assim. Nós nascemos num contexto analógico, mas as pessoas que nasceram nesse contexto, hoje a grande maioria já é híbrida. Nós já adaptamos, Já a gente tem um pensamento talvez mais analógico, mas a gente já tem um comportamento mais digital. Haja visto que pessoas muito maduras, de 70, 80, 90 anos de idade, quando elas aprendem a usar os meios digitais, elas não querem mais joguinho de xadrez. Não, e nem conversar. Não, elas estão ali, ó. Até porque praticamente todos os serviços a gente resolve através dele, do meio digital. Então, a pessoa meio que se obriga a participar desse meio digital, né? Sim. E eu só quis trazer essa observação, Isabel, porque faz com que a gente reflita coisas que a gente diz como verdade absoluta. A gente diz como verdade absoluta, eu sou isso, eu faço aquilo, eu penso assim. Mas não é bem assim. A gente usa palavras que fazem sentido para a gente dizer alguma coisa, comunicar, mas a gente já é alguma outra coisa nova, que a gente ainda talvez não dê os nomes adequados. Também não é uma questão de nomes. É os resultados que estes nomes, esses rótulos vão trazer. Então, voltando, 2 casinhas para trás de novo, né? Betas nascendo, hiperconectados, super digitais, a ponto de a gente não saber como se comunicar com eles. Ou seja, uma nova língua. Nasce uma nova língua, será? Digitando. E eu gostaria de fazer uma pergunta a essas 2 meninas jovens que têm filhos pequenos. Vocês têm alguma preocupação com o futuro, com essa situação que se apresenta agora, não tanto confortável? Vocês se preocupam com isso? Eu confesso que não é bem preocupação. Né? Eu acho que cabe a nós, assim, olhando bem, agora bem da minha visão de educadora, né? Que eles estão sobre o meu guarda-chuva, então tá na minha mão aqui, né? Mas o que eu penso é que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, os meus já são grandes, 13 e 8 anos. Então, não tem como dizer assim, ó, não existe isso, né? Não existe videogame.
Mas me orgulha dizer que eles têm videogame só há 2 anos. Então, a gente conseguiu retardar um pouco esse contato digital para que eles tivessem o tempo de desenvolver outras coisas que são importantes nessa fase. Outras habilidades. Então, hoje, eu percebo que eles têm habilidade de fala, de relacionamento, de convivência. Eles se conectam facilmente num ambiente desconhecido. Por hora, ainda são crianças, né? Vamos ver até mais tarde. Mas, assim, eu não diria que é uma preocupação. Mas hoje, como mãe, eu tento manter um equilíbrio para que eles não percam o que é tão importante, que é o relacionamento entre seres humanos, e para que eles também possam ser experts aí na parte tecnológica, digital. E eu creio que é um caminho sem volta para essa geração. Eu acho que quem não souber, talvez perde oportunidade, perde mercado, mas também a gente observa, tenta colocá-los em outras situações, que daí são as situações como a Beverly falou mais cedo, né, que a gente se pega falando da falta de habilidade de se conectar, de se relacionar, e é uma habilidade de conviver em equipe, né? Então, a gente tenta alimentar esse lado e manter esse equilíbrio, para que não seja uma coisa ou outra. Exato. É o diálogo, isso é muito importante, os pais terem o diálogo e mostrar os prós e os contras, né? Da convivência, do olho a olho e do digital. Isso é muito importante. Cabe aos pais, então, fazer esse papel, né? E a minha está na descoberta, né? Ela tem 2 anos e ela está descobrindo o mundo. E nós estamos nessa jornada com ela também. E eu acho que, como a Cris, a gente confia muito no que a gente tem dos nossos pais, do que eles nos trouxeram como valores. Eu acho que né, isso está muito incutido. E, ao mesmo tempo, já no meio aí das gerações, a gente tem um olhar que consegue trazer esse equilíbrio. Então, eu vejo com a Lolo hoje me descobrindo coisas da idade dela, sabendo o que é o sol, o que é a lua, apreciando a flor, conhecendo os bichinhos e indo menos para as telas. Hoje eu já libero um pouquinho para ela, uns desenhinhos, mas assim, com controle, para que neste momento ela aprenda, inclusive, a conviver e a se relacionar. Uma das coisas que eu, para mim, assim, faz muito sentido, né? De novo, para mim, foi colocá-los numa atividade, no esporte. Ótimo. Porque o esporte, ele é mais do que a fala do pai e da mãe. Não adianta eu falar assim, meu querido, você vai ter que se preparar para a vida, você vai ter que estudar, você tem que saber falar 2 línguas, você tem que ter paciência, você tem que saber lidar com a frustração. Pai e mãe falando isso, entra aqui e sai ali, né? Ainda mais com eles na palma da mão, com um monte de informação dizendo o contrário, que pode ser que eles possam atravessar o caminho e ficar bilionários aí, talvez em 6 meses. Então, a gente colocou eles no esporte, que isso traz satisfação, né? E eles aprendem a lidar com a frustração. Eu tenho o maior que lida muito bem com a frustração e o menor, assim, ele teria desistido já algumas vezes. E a gente, não, vai lá, sabe, tenta força, e tal. Né? E daí, quando ele consegue, ele fica feliz. Eu acho que o esporte, ele fala muito sobre a vida. E socializa bastante. Socializa. Porque até que eles estão ali, eles têm outras convivências, outras conversas é bacana, com os colegas, né? Tem regras, que é muito importante. Disciplina. Exato, que é o que muitos jovens não gostam hoje em dia. E eu uso muito para a vida deles, o exemplo, então, do esporte. Tudo. Tu tá sentindo isso. E lá, como é que tu agiria lá dentro? Né, nessa situação. Então, é bacana. Eu gosto do esporte e se eu pudesse dar uma dica aí para os pais dessa fase que estão tendo que disputar entre telas e tudo mais, mesmo que seja digitalmente um esporte, uma competição, algo qual eles possam em algum momento sentir as frustrações, que isso traz uma simulação do que é a vida, uma pequena simulação do que é a vida, né? E tem a frustração também de ser pai e mãe, não é só a questão geracional, né? Só queria trazer esse elemento também, porque muitas vezes a gente confunde essa questão geracional com as expectativas que temos de quem somos e quem eles serão. Vou dar um exemplo claro disso, né? Eu por exemplo, gosto muito de leitura e para mim é um patrimônio, né? E na minha casa, a minha filha especificamente, ela lê, mas ela lê numa velocidade bem menor do que eu.
bem menor. E embora ela tenha acesso ali, às vezes eu me constrange, tem que ler mais, né? Ampliar vocabulário, e ofereço, e instigo, e não é uma coisa que para ela preenche essa lacuna desse tipo de resultado que eu obtenho na leitura com outras formas, com outras expressões de arte, cultura e linguagem. Às vezes, então, a gente se frustra também porque tem o como somos e agimos no mundo e como achamos que os outros perto da gente devem agir. Então, há uma frustração ali também, que nós também pais, porque na nossa geração mais antiga, né, não tinha isso. A gente se obrigava, gostando ou não, a cumprir aquilo que a gente achava que era a expectativa dos mais velhos, porque senão a gente achava que não seria aceito, né? E como essas gerações mais recentes, elas são mais liberais, então há uma frustração também do adulto em relação aos mais jovens, né? Que eu só queria pontuar que existe até eu também. queria dar os parabéns para ela do relato, que elas dão um leque de oportunidades e os filhos escolhem o que é melhor. Porque antigamente eles escolhiam lá, no tempo do coronelismo, eles escolhiam a esposa, o esposo, né? E hoje em dia eles escolhem 1000 coisas para os filhos, tem que fazer inglês, espanhol, a agenda é lotada, que não é coisa para criança, então não tem essa capacidade. Escolhe o país para ir, né, Débora? É verdade. Eu sei que a minha filha, ela fez 2 anos de veterinária, sempre foi o sonho dela, e de repente ela desistiu, ela ficou muito triste. Porque ela disse que a gente jogou dinheiro fora. Disse, não foi de gasto esse dinheiro inutilmente, porque ela viu que não era para ela. E até porque é muito cedo para decidir uma profissão com 16, 17 anos. Então, o que ela decidiu? Ela decidiu para fora, morar para fora. E daí ela se encontrou. Mandando opiniões aqui. Então, assim, ó, a gente tem que dar essa liberdade, ó. Tu pode seguir por este caminho, porque eu conheço gente até hoje que, eu não gosto da nora, eu não gosto do genro, eu não gosto da profissão. Sabe qual é o nome disso? Isso é bem importante que tu traz. É uma permissão, uma autorização para errar. Porque nós não tínhamos essa autorização, né? Mesmo que errasse, era um erro sem autorização. E isso fazia muito mal. Deixa eu trazer aqui alguns recadinhos. Oi? Tinha castigo, né? Tinha castigo? Tinha castigo. O Tony Valim, que é um querido, aliás, Tony, muito obrigada. Eu recebi os morangos. O Tony está trabalhando numa chácara, né? E o Tony é uma pessoa, amiga aqui da programação de longa data, ele tem um olhar artístico muito grande, já fez muitas coisas, mas ele também tem uma mão verde, ele trabalha com jardins, com paisagismo, e agora ele está numa chácara trabalhando, cuidando de uma plantação de morango. Que delícia. E mandou para nós aqui alguns morangos. Tony, uma delícia. Ele diz o seguinte, sobre o tema de hoje: a fotografia dos bons tempos, por exemplo, do rolo de filmes de 12, 24, 32 poses, né? A gente ficava na maior expectativa para ver como iam sair as fotos. Para quem entendia um pouco de fotografia, era mais dramática ainda a espera, porque em determinadas fotos se achava que tinha errado tudo, na abertura do diafragma, na velocidade do obturador. E na hora de pegar a fotografia, Kinder Ovo. Surpresa! A foto tinha sido melhor do que esperava, ou o inverso também era muito verdadeiro. Então, ele manda aqui um abraço para todos que estão na mesa hoje e diz, olha, estou treinando, o Tony, novamente para fazer fotografias analógicas usando os recursos das máquinas digitais, porque a facilidade faz com que, por exemplo, se use o botão do disparo como uma metralhadora. Então, ele faz essa relação entre como era, como hoje é possível, como dá para as duas coisas interagirem e se tornar uma coisa bacana, né? Eu vou... tu vai ter mais, né? Não, pode falar o teu ainda. O Samuel mandou que ele tem preocupação com as noras. Fazia tempo que ele não interagia. Com as noras que virão. Daí eu pedi, mas por quê? Dele, sim, porque elas estão mal educadas. As mulheres. Ele tá generalizando. Não. Pegou pesado agora, Samuel. Pegou pesado. E meu pai falou que tá gostando do papo, que é sobre educação. Bacana. Mas vamos pegar aqui o que o Samuel fala, porque o que o Samuel traz, não dá pra gente, embora talvez a gente não tenha entendido tudo que ele quis dizer, porque certamente tem muitas coisas implícitas aí, há de se reconhecer também que numa caminhada do protagonismo feminino, né? Então a gente vinha de um lugar em que a mulher era totalmente... Não tinha lugar, exatamente. Ou ocupavam um lugar, a gente pode dizer, ocupavam um lugar, mas era um lugar que talvez era discutível, né? Discutível, submissão, jornadas duplas, triplas, sem remuneração, sem
voto, sem autonomia para dizer com quem queria se casar ou não, sendo usada como barganha. Não podia, por exemplo, numa família grande, né, em que nasciam mulheres, a herança ficava para os homens. Sim. As mulheres não tinham, veja bem, não tinham direito à herança, mesmo sendo filhas legítimas, porque elas não iriam, ao casar-se, perpetuar o nome da família. Sim. Né? Então, veja muitas coisas. Estou falando de coisas de longo tempo. E aí vem uma caminhada em que a mulher vai ganhando protagonismo, nasce o feminismo, mistura-se o que é feminismo com a questão dos direitos de igualdade. São coisas um pouquinho diferentes. Sim. E nessa caminhada, acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, sendo muito franco, que hoje, quando a gente fala de gênero masculino e feminino, não vou entrar em outras questões de gênero, só masculino e feminino, as meninas, elas estão muito diferentes dos meninos. E às vezes, até numa relação de namoro, de relacionamento mesmo, elas chegam primeiro. Coisa que, imagina, isso aqui é uma virada histórica, né? Uhum. Quem diria? E junto com essa chegada e dizer eu quero, eu faço, eu tenho liberdade inclusive sexual, fez com que as mulheres emergissem hoje para aquilo que a gente não sabe mais direito qual é o papel, qual o lugar, o que a gente faz com isso, né? Então, há de se reconhecer isso também, né, gurias? Não sei se vocês concordam comigo, né? Não, com certeza. E eu já fui assim, já ouvi alguns especialistas, fui em cursos falando sobre a mulher se perder talvez na sua essência, né? Algo assim um pouco mais subjetivo, que eu acho que é o que o Samuel está querendo dizer, assim, que se perdeu se deu tanta liberdade, ele fala que filhos, se deu tanta liberdade que os filhos podem falar e fazer o que quiser. E às vezes isso ofende, isso para uma boa convivência não é tão legal, porque acaba aqui dando briga, inclusive entre as crianças, né? E daí ele fala assim que ele se preocupa com o futuro cônjuge nesse sentido, independente do sexo que seja. Uhum. Porque onde as pessoas não sabem os seus papéis e onde as pessoas querem predominar numa relação, às vezes não tem papel, não tem relação, não tem família, né? Não existe convivência. Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Então, que a gente já falou em alguns programas, talvez o que ele também esteja trazendo é essa falta de tolerância, né, da continuidade. Ninguém é obrigado a aguentar nada, é claro, e nenhuma situação extrema. Sim. Mas hoje, não deu certo, vira página, né? Vira página. Troca. E às vezes ali já fica 2 filhos naquela relação, depois mais alguns filhos na outra relação. E assim a gente vem vendo que muita coisa vem acontecendo nesse sentido também, né? Sobre essa questão de relacionamento, quando o Samuel traz aí, né, levanta a possibilidade, eu me preocupo não com os meus filhos, mas me preocupo com quem eles vão casar. Eu sempre fico pensando que, de fato, me parece que a instituição casamento também vai sofrer impacto, já está sofrendo, né? Mas ainda vai ser mais impactante porque, veja bem, quem hoje em dia se entendia que as relações também eram suprir necessidades, quase que de sobrevivência, né? A gente se casava porque gostava, porque era apaixonado, mas também porque alguém lavava a roupa, cozinhava, porque alguém provia o sustento, pagava a água, a luz, consertava as lâmpadas, coisa e tal. Tanto é que hoje a gente faz brincadeira, né? Eu quero me casar com um marceneiro, que daí eu já pego o marido e alguém que conserta lá, sei lá, faz uma cadeira que quebrou, né? E a gente naturalizou brincar, por quê? Porque, de fato, esses elementos estavam embutidos na instituição, na ideia de casamento. Era quase que uma relação de prestação de serviços, né? Amorosos também. A gente se relacionava, se gostava, mas tinha papéis que eram papéis de prestação de serviço. E hoje, com essa questão da independência econômica de todas as pessoas, nos núcleos, né, de convívio, a gente pode, se quiser, pode pagar alguém para fazer o serviço, embora seja difícil de conseguir, a gente pode pagar para fazer o serviço. Então, a gente se pergunta, para que casar? Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar hoje nos nossos porquês. Talvez cada um tenha os seus porquês, né? Por quê? E ser honesto com isso, né? Desculpa, eu te Não interrompeu, tá mas eu certo. percebo um lado, acho que é positivo, assim, dessa convivência dos jovens atualmente, que eles estão colaborando nos afazeres domésticos.
E as meninas estão exigindo isso. Eu acho que é legal, tem que participar, tem que recolher uma roupa, tem que ajudar. Você chegar antes, começar o almoço ou terminar. Eu acho essa participação muito interessante, muito. Aí não sobrecarrega a mulher. É verdade. Porque a mulher, ela trabalha fora, chega cansada, aí tem os filhos pequenos, e o marido chega, vai tomar um banho e só espera a janta, né? Então, eu acho, para convivência, para bem-estar da família, para ninguém ficar cansado, eu tô gostando, sabe, dessa parte. Também acho. E disso que tu traz, Beverly, também penso que essa instituição, talvez casamento, ela não é mais uma opção, né, para todo mundo. Hoje, tem muita gente dizendo, não, eu não quero ficar só, né? Mas eu acho que as relações, elas ainda existem, as pessoas querem se relacionar. E chega a determinado momento que quem está junto, às vezes, quer constituir lar. Então, por mais que, sim, exista quem não queira, e eu acho que, graças a Deus, agora a gente tem liberdade para dizer não quero, vou seguir carreira solo e tá tudo bem. A sociedade aceita, porque uma vez a sociedade não aceitava isso, né? Nem para o homem, nem para a mulher. Né? Para o homem era um pouquinho mais flexível, mas ainda assim ele tinha que ter uma mulher, constituir família, né? Fazer o legado e tudo mais. Ele era o chefe da casa. Tinha que ter filhos. Hoje também, a gente escolheu não ter filhos, tá tudo bem. Mas chega um momento que quem tá junto, quem se relaciona, talvez, poxa, eu quero morar junto, talvez não a união lá, fazer casamento, né? Mas vamos morar junto, eu vejo muito esse movimento, assim. Mas aí que tá, né, Cris? Embora eu concordo, tudo que você falou, ponto, tá super, super adequado. Mas eu só quero voltar também 2 passinhos, porque eu mesma falei, né, dos porquês casamos, etc., quase que como um negócio, né? E só resgatar, embora eu tenha falado tudo isso, eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas talvez seja chocante para algumas pessoas. Embora óbvio, as pessoas desde sempre casam para formar família. Esse sempre foi o objetivo original de um casamento. E isso não muda, que vem de encontro com o que tu tá falando. Esse desejo de formar uma família segue no humano, né? Segue no humano. Então, é só... Deixa eu trazer mais alguns ouvintes antes de acabar, que já tá aqui meio-dia. O Carlos Alberto diz o seguinte, só para acrescentar. É muito raro. Eu tenho 3 vizinhos jovens que os vi crescer. Hoje já são pessoas adultas e de vez em quando se cumprimentam. E aí eles cumprimento. Quando eles cumprimentam, sai até uma conversa, mas que é raro. Raro cumprimentar e raro surgir uma conversa. A Ana Célia também mandou aqui imagens pra gente, card dizendo que está acompanhando, a Vera Lúcia, a Leinha também. Tem um áudio aqui que eu não vou conseguir rodar, gente, porque acabou o programa, tá bom? Vai ficar para a próxima, eu prometo, quem acompanhou na live também. 20 segundos para cada uma encerrar aqui só a observação final sobre o nascimento dos betas. Surgem os betas. Eu tenho a certeza que vamos nos adaptar. Mais importante é, numa regra de boa convivência, de um senso comum, é a gente se colocar no lugar do outro e tentar entender aquele comportamento, relações pessoais, de família, porque os pais mais analógicos têm dificuldade de se relacionar com os filhos. Um bom olho no olho, um bom entendimento do que aquela pessoa está querendo dizer do jeito dela, vai tornar mais fácil. Eu acho que é um dos caminhos. Isa, para depois deixar aqueles fechar. Eu acho que o caminho é o diálogo, né? E ver o que está faltando e, às vezes, até calar. Às vezes, numa relação, assim, a melhor coisa é calar. Ficar calado e falar na hora certa e dar um resultado bem melhor. Obrigada, Isa. Tchau a todos. Bom, eu penso, Beverly, que somos todos aprendizes, independente da idade que nós temos. Ponto, é isso aí. Se a gente souber disso, tá tudo certo. Gente, sem mais delongas, porque o programa foi bem legal, com participação especial, já está disponível armazenado